como o estudo do cérebro e do comportamento humano pode influenciar ou ajudar a criatividade a ser potencializada. Eu sou a Andrea. E eu sou a Isa e esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. É isso aí, gente. Estamos de volta aqui no estúdio da 180 BPM com Inspiradas Podcast, episódio de número 36. E eu vou apresentar para vocês hoje a nossa convidada que está aqui, uma querida. Olha o currículo dessa peça, gente. Sim. Só para dar aquela... Impressionante. Só para dar aquela instigada para a gente ver até onde iremos hoje no nosso tema, hein? A gente está aqui hoje com a Shirley Miranda Camargo, mestre e doutora em marketing pela UFPR e mestre em neuromarketing pela ESCO da Espanha. Tem formação em design e especialização na FAI Business School. Atua como palestrante, consultora e professora, atualmente ministrando aula nos cursos de administração e ciências contábeis da UFPR, onde também participa do grupo de pesquisa em estratégias de marketing desde 2008. É Brand Manager na empresa Nobis e publica artigos científicos e para a imprensa e é coautora de 3 livros sobre marketing, entre eles Introdução ao Neuromarketing, Desvendando o Cérebro do Consumidor. Seja bem-vinda, Shirley. Muito obrigada, meninas, né? Adorei receber o convite de vir aqui falar com vocês sobre esses temas assim que eu amo, né? Criatividade e neurociência. Ai, que legal, Shirley. Muito obrigada bom. por ter aceitado. Foi meio a toque de caixa, né? E tá uma semana, assim, um clima muito curitibano, muitas chuvas, muitos sols, calor, nada Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo Sim. tempo. A minha voz ainda tá meio arranhando, né? Então tá aquela coisa maravilhosa, mas graças a Deus, que bom que você veio. A gente ficou super feliz que você aceitou. Então já vamos para a nossa primeira parte do nosso papo, que a gente fala um pouco sobre o tema que você vai trazer para a gente hoje aqui, que é neurociência, né? Então conta para a gente um pouquinho o que é a neurociência, o que se estuda, né? O que você tem explorado nessa temática aí. Na verdade, a neurociência ela é uma ciência relativamente nova, se a gente for pensar aí na história da humanidade, né? Ela surgiu ali nos anos 70, com a preocupação, então, de entender o sistema nervoso, o cérebro e qual é a relação deles com o comportamento humano. E claro, né, justamente por estudar o comportamento humano, alguém do marketing já falou, opa, isso me interessa, né? Porque o pessoal do marketing quer entender o comportamento dos consumidores. E logo em seguida surgiu então o neuromarketing, né, que junta então neurociência com marketing, né, que é a minha área de especialidade. E para a gente entender como isso é muito novo, somente nos anos 90. Então, a neurociência em si surgiu lá nos anos 70 e o neuromarketing nos anos 90, quando um pesquisador da área de marketing de Harvard, o Gerald Zaltman, ele resolveu pegar um equipamento médico de ressonância magnética e utilizar para fins de marketing e não, né, para os fins que ele foi desenvolvido, né, para medicina. E a partir de então, né, começaram esses estudos em neuromarketing. Olha só. Eu amei já saber. Porque assim, nós que... Bom, eu sou designer, Isidora é designer, você também. Sou designer. Somos todos designers. E nessa área a gente é muito próximo, assim, dessas análises, né, do comportamento humano, tanto fisicamente, quando a gente vai para um design de produto aí, né, que a gente tem que analisar o corpo, né, como que as pessoas se comportam fisicamente, mas também na parte do design gráfico, quando a gente vai avaliar, né, como as pessoas recebem a comunicação, como que nelas entendem a comunicação dos projetos que a gente distribui, né, vende, enfim, né, para os nossos consumidores. E eu achei muito legal essa questão da neurociência nesse sentido, assim. E o que eu queria perguntar, eu me esqueci, mas o que eu queria saber, assim, como é uma ciência nova, né? Assim como o estudo da criatividade também é relativamente novo, né? Não é uma coisa que tem muitos anos de estudo, né? Como que a neurociência
tá lidando com essas novas tecnologias, né? Porque a gente tá agora nesse momento de transição também, né? De tecnologias, de coisas que estão entrando. E como que... Tem algum estudo, tem alguma coisa que vocês, né, estão avaliando sobre a inteligência artificial, esse novo tipo de comportamento já? Na verdade, assim, seria o exemplo de design, né? Então, a neurociência já usa várias ferramentas, por exemplo, é ideal para avaliar embalagens, né? Então, a gente cria embalagem e a gente suspeita, ou você faz uma pesquisa tradicional para descobrir qual embalagem a pessoa gosta mais. Só que a gente sabe que sempre tem um viés na resposta. Às vezes a pessoa ela quer inconscientemente até responder de forma que agrade quem está ali perguntando, ou às vezes, dependendo do assunto, ela não quer realmente revelar o que ela pensa. E quando a gente usa neurociências, ferramentas, por exemplo, o eye tracking, né? Eu vou saber exatamente o que a pessoa gostou. Eu vou ver exatamente ali naquele anúncio, naquele outdoor, naquele vídeo, aonde que ela olhou, aonde que ela deteve olhar por mais tempo e depois fazer correlações com microexpressões faciais para ver se foram positivas ou negativas. Então, a neurociência pode ajudar muito, né, nesse desenvolvimento de produtos, sejam eles peças publicitárias ou embalagens, né? Então, é bem interessante. Mas, então, a tecnologia já existe para isso. E é boa notícia porque, assim, até então era muito caro, né? Esses equipamentos são caríssimos. Mas já está surgindo soluções que são bem mais factíveis de serem usadas, né? A gente, hoje em dia, já não precisa mais comprar aquele óculos de eye tracking, né? A gente consegue fazer pesquisas de neuromarketing utilizando o próprio celular do consumidor por meio da câmera, né? A gente consegue calibrar o olhar desse consumidor e daí fazer os testes, né, e conseguir ter dados muito interessantes, né, com o próprio celular. Olha só que massa. Eu nunca tinha pensado nisso, nesse aspecto de que capturar essas microexpressões e tal é uma forma de reduzir vieses de pesquisa. Não tinha pensado dessa forma. Que legal. Muito interessante a grande mesmo. vantagem da pesquisa em neuromarketing porque daí você não tem como mentir, fingir com seu direcionamento de olhar, com as suas microexpressões, né? Então, viés é praticamente zero, né? Ninguém consegue, não vou olhar, não. Não tem jeito. Não gostei, vou falar que eu gostei mais do rosa, porque tá mais no clima da Barbie, assim, né? Ai, que demais. Mas até eu fiquei pensando naquelas coisas de, tipo, quando você tá na delegacia e tem um depoimento, né? Que você tem que dar o depoimento e eles ficam analisando as tuas expressões. Seriam relativo a isso também? Olha, eu nunca estudei esse uso, por exemplo, assim, para fins de, sei lá, detectar suspeitos, alguma coisa assim, né? Tipo, como é que fala? Aquele detector de Mas eu acredito que é possível de usar. Eu fiquei até curiosa, vou pesquisar isso. Porque super dá para usar. Porque, assim, que acontece, né? A gente capta essas imagens da pessoa e as microexpressões faciais são analisadas por algoritmos, que daí conseguem ver qual músculo que foi mexido e se relaciona com qual tipo de expressão. Raiva, surpresa, alegria, né? Então, eu acredito que deve ter alguma linha da neurociência que estuda isso, porque faz muito sentido, né? Que não tem como mentir, né? Na verdade, ou quando a gente capta as ondas, capta as áreas cerebrais que são acionadas, também não tem como mentir, né? Vai acionar uma área que é relativa ao prazer, vai acionar uma área que é relativa ao medo, né? Então também essa é a grande vantagem da pesquisa usando neurociência. Que legal. E conta pra gente algum case assim de pesquisa legal que você estudou, né? Que você tem de referência assim dessa parte de aplicação do neuromarketing dentro olha o que eu ia falar da neurociência aplicada ao marketing, né? O neuromarketing. Eu ia falar o neuromarketing aplicado ao marketing. Era só isso que eu ia falar. Nossa, tem vários, assim. Tem alguns clássicos, né, que eu gosto muito. Por exemplo, daquela empresa, a Frito-Lay, que é detentora da marca Cheetos, né? Então, eles queriam fizeram, né, um vídeo de propaganda que era assim. Então, a mulher chegava aquelas lavanderias que várias pessoas vão lá, comunitária, né? Ela chegava lá e só tinha uma máquina disponível para lavar. E chegava a outra junto. A outra dava um jeito de dar um empurrão assim nela e pegava a última máquina disponível.
E ela ficava muito pé, né? Porque foi muito grosseira, muito mal educada. O que ela fez? Ela pegou, sem outra ver, abriu a máquina e jogou todos os cheetos que ela estava comendo dentro da máquina de lavar e fechou, né? E essa era a propaganda. Mostraram para as pessoas e fizeram um grupo focal e as pessoas perguntando o que elas acharam. Ai, não, horrível. Ai, que pessoa mesquinha, que vingativa, não gostei. E fizeram também a mesma pesquisa, mas utilizando as ferramentas da neurociência, com ressonância magnética, para ver quais áreas do cérebro eram acionadas quando as pessoas assistiam esse comercial. E viram que, na verdade, acionava áreas do cérebro que eram relacionadas com alegria, com diversão. Então, as pessoas tinham gostado. Mas elas não queriam, por conta desse verniz social, da gente sempre querer falar o que a gente acha que é certo, não às vezes o que a gente realmente pensa. Então, as pessoas, não, imagina se eu falar que eu gostei, vão ficar me julgando, né? E, na verdade, daí a companhia foi pelo caminho da neurociência, né? Veiculou a propaganda e foi um sucesso. E essa empresa que fez a pesquisa ganhou até um prêmio na época, né? Então, para mostrar, né, que realmente pode ocasionar esse viés e que, efetivamente, né, você pode ter muito mais sucesso quando você usa em conjunto, né, ou com outras técnicas também. Também na pesquisa política também a gente está começando a utilizar. Tô até com os projetos por aí também, né? Que a gente, ou seja, tudo que envolve comportamento humano, a gente consegue utilizar essas técnicas. Olha só. Que legal. E dentro da criatividade tem algum estudo assim sobre, por exemplo, como que a gente reage? Porque assim, a criatividade, é claro, é algo inerente, né, ao ser humano, assim, não é todo mundo é criativo. Só que às vezes a gente tem determinados comportamentos, claro, específicos de cada pessoa, que exaltam mais a criatividade, né? Algumas pessoas gostam de dançar, algumas pessoas gostam, né, de tocar guitarra. E assim vai, né? Que interessante. Tem coisas que, tipo, estimulam nossa criatividade, nosso ser criativo. Mas tem algum estudo que mostra, assim, por exemplo, as reações do corpo, né? As feições de alguém quando está, por exemplo, tendo uma ideia ou pensando em criar alguma coisa? Assim, eu não conheço um especificamente que analisa, por exemplo, microexpressões faciais e criatividade. Mas a neurociência, ela ensina pra gente que a criatividade, apesar de algumas pessoas pensarem que sim, que ela é tipo assim, é super natural, tal, ela exige um esforço cognitivo grande, né? E interessante que fizeram alguns estudos que mostraram que para a criatividade existir no nosso cérebro, são acionadas áreas relativas à memória. Então, se a gente não tivesse memória, a gente não conseguiria ser criativo. Porque a gente busca informações passadas, a pessoa criativa faz isso, né? Então, ela pega coisas que aconteceram no passado, o que ela fez no passado, o que ela viu usarem no passado, e dá um novo uso, um novo caminho, né? Basicamente é isso. Então, a gente precisa ter a memória. E, por outro lado, também a gente tem que conseguir imaginar coisas futuras, né? Então, o acionamento dessas duas tarefas acontece dentro do hipocampo, né? Que geralmente a gente pensa que o hipocampo lá no cérebro é só para memória. Não, ele é para memória, mas ele também é o que faz a gente imaginar as coisas. Então, tanto é que pessoas que têm problema de amnésia, elas não só não conseguem lembrar do passado, mas elas não conseguem imaginar coisas futuras. Né? Isso é bem interessante, porque a criatividade, ela usa essas duas coisas. Então, eu estou lá pensando, né? Sei lá, eu preciso resolver um problema. Daí eu vou acionar coisas da minha memória e vou já imaginando como que eu posso usar isso, né? Então, eu olho para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. E outra coisa também que a gente usa, né? Que a neurociência explica que a gente usa da criatividade, além da questão da memória, também a gente chama de controles. Nós temos uns controles no nosso cérebro. Então, por exemplo, foi feita uma experiência assim. Mostrava para as pessoas uma meia, né? E daí, por meio da ressonância magnética, ficava analisando, né, quais áreas do cérebro eram acionadas e pedia para a pessoa pensar assim. Primeiro, pensar no momento que ela já usou esse objeto. Segundo, um momento assim, como ela poderia utilizar, e também uma forma diferente, uma forma criativa.
Teve gente que pensou assim, usar para aquecer o pé, tipo, zero criatividade. Teve gente que usou para pensar, dá para filtrar água. Não queria tomar esse café, mas enfim, né? Possível né? Sim. Mas então filtrar água. E daí eles perceberam que as pessoas que são criativas, porque assim, a gente tem então os sistemas lá no nosso cérebro que ele fica divagando, tipo, por exemplo, pensamentos, sonhos, ideias. Sabe quando você está viajando na maionese? Então tem um sistema do cérebro que faz isso. Tem um outro que ele pega essas ideias e ele fica avaliando se funcionam, são factíveis ou não. E tem um terceiro sistema que fica fazendo essa troca de um para o outro. Então, imagine um brainstorm, né? A gente tem lá fazendo o brainstorm, já deve ter abordado esse tema aqui 500 vezes, né? Mas então, vem aquelas ideias bem malucas, né? Que a gente não pode filtrar. Daí, o cérebro pega e daí ele tem um momento, ele tem que pegar e filtrar se essas ideias são factíveis ou não. E o sistema fica fazendo essa troca. Só que quem é criativo, ele consegue fazer essas coisas ao mesmo tempo. Que normalmente nas pessoas que não são muito criativas, elas são são processadas de forma separada. Então, primeiro eu penso na ideia, depois eu paro e analiso se vai dar certo, né? Eu tenho esse julgamento. Na pessoa criativa acontece junto. Isso já foi provado quando analisaram o cérebro dessas pessoas criativas, que era acionado tudo ao mesmo tempo agora. Então é uma coisa assim, a pessoa criativa ela processa os pensamentos de forma diferente, né? Sim, que legal. Isso me lembrou aquele documentário do Como o Cérebro Cria. Não sei se você já viu. Não, esse não. Um documentário que tem numa plataforma de streaming. Mas que mostra vários casos, assim, tipo, vários cenários e mostrando como que o cérebro faz essas trocas de pensamento, assim, né? E até por vezes, por exemplo, quando se trata de, sei lá, você passou por alguma experiência negativa na sua vida, como é que teu cérebro lembra daquilo ou cria cenários alternativos em relação àquilo, né? Muito legal, adorei. E uma coisa muito interessante, se a gente for pensar, que você falou agora disso, como é que a gente processa, nós pensamos em forma de imagem. Se eu falar para você uma palavra, você vai vir uma imagem na tua cabeça, né? Então a gente não vai vir as letras. Não vem as letras, vem sim. Então por isso que a gente usa tanto o hipocampo, né? Para criar essas imagens, a gente precisa ter memória, né? Ter visto coisas, né? Participado de coisas, para poder então criar essas memórias e daí sim ser criativo e usar ideias, pessoas, objetos de uma forma diferente. Que legal, nossa, genial. E essa parte que fala de como que o cérebro se desenvolve, né? Eu nunca estudei muito sobre isso, assim, mas eu já li que por muito tempo se imaginava que conforme o tempo ia passando, você ia ter mais dificuldade para aprender e tudo mais, mas que hoje em dia tem as teorias que falam da plasticidade, né? Você pode comentar pra gente um pouco sobre isso? Sim, até eu ia falar sobre a plasticidade, né? Que é muito interessante. Tem um caso bem antigo, saiu na mídia na época, né? De um menino que ele levou um tiro assim na cabeça. Foi lá nos Estados Unidos. Um tiro acidental, tal, né? E assim ele ficou sem quase um quarto do cérebro, né? E esse menino, gente, incrível, assim, os médicos foram... Não, ele não morreu, os médicos foram acompanhando, fazendo cirurgia e tal. O cérebro ele conseguiu se adaptar e aquela área que foi perdida, uma grande área, conseguiu praticamente dar conta de tudo. Ele não ficou assim 100% perfeito, ele tinha uma dificuldade, um pouco de dificuldade na fala, tal, mas o cérebro ele se reorganizou. Então, assim, o cérebro ele é altamente plástico. Então, até que eu ia falar nisso, né? Porque a criatividade, né? Muitas pessoas já nascem com isso, né? Será que é possível desenvolver a criatividade? E sim, por conta dessa plasticidade, a gente pode dar uma melhorada. Claro, né? Não vai virar, de repente, um Andy Warhol, assim, da noite pro dia, né? Mas você consegue dar uma melhorada. E quando você falou da música, é justamente isso. Então, trabalhar com arte, música, dança, canto, tudo isso ajuda a desenvolver a criatividade. Então, isso também já é comprovado, né? Então, quem está afim de desenvolver, né? Normalmente, a pessoa que é criativa, ela já gosta dessas coisas. Por exemplo, você falou pelo jeito toca guitarra, né? Sim. Eu faço dança.
Isa, o que você faz? Conta aí. Eu faço várias coisas, mas acho que... Você canta? No momento você não tô... canta? Eu canto, mas faz tempo assim, não estou cantando muito, mas... Mas ela já fez balé também, né? Já fiz balé, eu tava falando que eu tô com vontade de voltar a dançar e cantar. Mas acho que a coisa que eu tenho feito mais é desenhar, assim. Desenhar, sim. Também. Né? Mas então, são coisas que se relacionam, né? Que ajudam a gente a aumentar essa criatividade. Uma outra coisa interessante também para isso lembra que a mãe falava assim pra gente: o travesseiro é o melhor conselheiro. Sim. E isso tem a ver também com essa questão da criatividade, porque muitas vezes a gente vai dormir com aquele problema sem solução, não consegue achar e de repente se acorda de manhã com a ideia. Já aconteceu com vocês? Já. Às vezes até no meio da madrugada a gente Já. acorda com a ideia, né? Por quê? Porque assim, esse processo da criatividade no nosso cérebro, ele precisa ter esse descanso, né? Ele precisa dar essa pausa. E então, de repente, ou você dorme, ou senão você, sei lá, vai fazer outra coisa. Você desligar, isso é fato, isso também já é comprovado, né? Você tá ali tentando achar uma solução criativa, alguma coisa, sai, vai dar uma volta, tem que desligar daquilo e daí é mais fácil da criatividade aflorar, né? Então, desfocar daquele problema também é uma técnica que pode ser usada. E querendo ou não trabalhar um pouco dessa plasticidade do cérebro, né? Porque você estava soterrando ele de informação, deixa ele dar uma descansada. Uma descansada. Igual pão, né? Sim. Igual massa de pão, né? Que você sova, você deixa ele quietinho, ele cresce. Ela cresce. Exatamente. Nossa, na hora que disso. você falou de descansar, eu pensei bem nisso. Pensei bem no pãozinho, assim. Nossa, é verdade. Deixar nossos pãozinhos crescerem. Isso. Pra eles não ficarem batumados. Muito bom. E, Shirley, a gente também gosta sempre de trazer aqui nessa parte que a gente está falando da temática sobre mitos, né? Aí eu não sei como é que é nessa área da neurociência. Existem mitos? Conta pra gente alguns aí, já desmente eles. Porque assim, como tudo que é novo, né? As pessoas têm muito medo, né? Um dos mitos, assim, e também, é claro, sempre tem os aproveitadores. Tanto é que eu resolvi estudar com mais profundidade, porque assim, eu achava um assunto interessante, mas eu via que tinha muito falcatrua por aí, né? Por exemplo, tem gente que fala que é possível desenvolver como se fosse um botão de compra na mente do consumidor. Né? Não, gente, não tem como fazer isso. Não precisa ter medo, né? Que todo mundo, quando eu falo que eu trabalho... Quando eu falava que eu trabalhava com marketing, já me olhava com cara feia, né? Tipo, essa engana as pessoas. Agora, com neuromarketing, então, o pessoal faz sinal da cruz quando me vê. Lavagem cerebral. Exatamente, lavagem cerebral, né? Então, as pessoas têm muito medo. E essa história do botão de compra é Tem até um cara que vende um livro falando isso, né? Um gringo aí, né? Já há algum tempo. Então, não é possível. Por quê? Porque todos nós já trazemos uma bagagem de experiências, de gostos, sabe? Não tem como eu falar uma palavra-chave e a pessoa sair correndo para o mercado comprar aquilo. Não existe isso, né? Eu posso chamar a atenção dessa pessoa, né, que é o grande diferencial, a gente, quando estuda neuromarketing, aprende formas de chamar a atenção das pessoas. Porque a gente é exposto a tanta coisa, né? O consumidor exposto a mais de 3.000 anúncios diários, se a gente for pensar aí ao longo do dia. Como que minha empresa vai se destacar? Né? Então, sim, daí usar técnicas para chamar atenção, ok, né? Mas ninguém vai virar tipo um zumbi, assim, e sair correndo para o mercado comprar, né? Igual mensagem subliminar, né? Que também muita gente pergunta, funciona? Olha, gente... Para funcionar, primeiro que a pessoa tinha que ficar grudada assim na televisão, não poderia desviar o olhar, né? E a gente sabe que justamente na hora do comercial é a hora que a gente vai passear, vai zapear, vai fazer alguma outra coisa, né? Primeiro fato. Segundo, a pessoa ela tem que estar precisando daquilo. Então, não é porque vai aparecer um anúncio de ração para cachorro. Se eu não tenho um cachorro, gente, eu não estou precisando comprar, eu não vou comprar. Né? Sim. Então, a pessoa tem que ter aquela necessidade também para funcionar. Né? E claro, e também tem que ser um bom produto, um bom serviço, senão a pessoa até compra uma vez e não compra nunca mais, porque não se sustenta, né? Porque o produto é ruim mesmo, né? Então, essa história de automatizar não existe. Outra coisa também que falam,
que eu tinha levantado, então era a questão do... tem uma também que fala que é uma teoria já dos primórdios aí da neurociência, do neuromarketing, que fala que o nosso cérebro é trino. Ele é dividido em 3 partes. Então, tem a parte que a gente chama de reptiliana, que seria que a gente, na evolução natural, aí, herdou dos répteis, né? Que ela é mais instintiva. Né? Então, fica o nosso instinto. Depois vem o sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, que também, seguindo essa cadeia de evolução, foi quando os primatas surgiram. E daí vem a última camada, que é o desenho do cérebro representa, né? Aquelas minhoquinhas que a gente chama de córtex. E essa teoria do cérebro trino, lá da década de 90, do MacLean, pregava assim que as coisas funcionavam cada um na sua partezinha. E isso também é um mito já que se caiu por terra, porque, na verdade, as coisas acontecem em várias áreas ao mesmo tempo. Então, de repente, ter uma reação emocional não quer dizer que só ali no meu sistema límbico vai acionar as áreas dali. Não, é uma coisa meio em cadeia, tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, também é uma teoria que era muito utilizada, né? E hoje já se caiu por terra. Até esses dias eu vi um post no LinkedIn de um rapaz, assim, acho que ele está começando na neurociência, neuromarketing, que ele postou isso. E daí veio, né, os bambambãs, né, detonando o rapaz, tadinho. Mas ele foi muito humilde. Ele falou assim, eu não vou apagar o post porque isso faz parte do meu aprendizado. Agradeço porque me alertou que essa teoria não está mais em voga, tal, sabe? Achei bem bacana. Legal. Sim. E daí me lembrei disso aí, que também é um mito que a gente tinha, né, no neurociência. Porque eu acho que até recentemente, quando você estuda na escola, né, na parte de ciência, você aprendia uma parte assim, Sim, né? sim. Não é muito, não faz muito tempo que ainda se Sim, imagina, ensinava a década de nisso. 90, gente, né? Década de 90 eu já estava na faculdade. E é interessante que essa questão do cérebro, a gente usa ainda para fins didáticos. Então, para explicar, né, colocar nas caixinhas, assim, ela é uma boa teoria, né? Mas tem que alertar que, tipo, né, é só para fins didáticos, né? Que não é assim que as coisas funcionam. Sim. Que interessante. A gente tem que estar sempre se atualizando, né? Plutão tá aí que não deixa a gente mentir, né, Plutão. gente? Porque Tadinho do Plutão, né? pobre Plutão. A gente que a gente é da aprendeu... época que Plutão era um planeta. Era um né? planeta. Não daí, é mais. daí voltou a ser, daí depois não voltou mais. enfim. Polêmica entrou do em Plutão. crise Vamos fazer uma polêmica. polêmica nova. Tem biscoito e bolacha? Não. Plutão é planeta ou não é planeta? Exatamente, tipo isso. Ai, adorei. Melhor. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Polêmica? Não. Polêmica, melhor polêmica. Vamos Muito sair bom. do biscoito e bolacha, né? Já Isso, deu. já deu. Eu só penso nas frases que a gente, naquelas frasezinhas que a gente usava para lembrar, assim, lá a professora ensinou: minha velha, traga meu jantar, para lembrar todos os planetas. Aí era sopa, uva, nozes, pão. Daí não tem mais o pão agora, tem que é mais o o pão. Plutão. É só Poxa. sopa, uva, nozes. E sopa sem Acabou. pão. né? Acabou o pão. Sopa Que sem triste. pão não tem graça. Não tem graça. Mas é isso aí, gente. Vamos para o nosso próximo quadro? Vamos lá, então. Qual que é o nosso próximo quadro? Nosso Andréia? próximo quadro é a criatividade em você. Agora nós vamos falar sobre a criatividade da Shirley, né? Como pessoa, né? Como vários papéis que você exerce, né, no seu dia a dia. Como que você vê a criatividade aí na sua rotina, nas coisas que você faz, seja no trabalho, em casa? Como que Nos é a seus Shirley hobbies. criativa? Então, sabe, eu vinha pensando sobre isso, né? Como que eu uso a minha criatividade? Assim, deixando a modéstia de lado, né? Eu sou uma pessoa criativa, né? Acho que até por trabalhar com design, sempre desenhar desde criança, né? Me considero uma pessoa criativa. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca tive assim, tipo, eu não consigo lembrar, né? De repente, se alguém lembrar, depois me fala. É uma grande epifania, assim, de algo que eu resolvi, que eu solucionei. E daí eu fiquei pensando, assim, eu sempre lembrava de pequenas coisas, sabe? Até fiz um paralelo ali com a questão das inovações. A gente aprende, né, lá na administração, que a gente tem as inovações radicais, disruptivas e as inovações incrementais. Eu fiz um paralelo com a criatividade. Então também deve ter os pensamentos criativos disruptivos, né, assim, que mudam a humanidade, e os pensamentos criativos incrementais que a gente usa no dia a dia. Sim. E eu sou uma pessoa
essa, né? Que tem os pensamentos criativos incrementais. Então, eu fiquei pensando, gente, que eu fiz, assim? E, assim, coisas simples. Como é que é? Vou falar o milagre, mas não conto o santo, né? Não, gente, é só para pegar a piada do dia mesmo. Um dia eu estava com uma amiga no carro e essa amiga, ela ia para uma entrevista, a gente tinha acabado de almoçar. E ela tinha esquecido escova de dente, fio dental, tudo. E ela tava assim com uma sujeira no meu dente. Eu olhava assim no retrovisor, meu Deus, tô com uma sujeira no dente, o que eu faço agora? Eu também tava assim, fio dental na minha bolsa, ela ia deixar ela direto na entrevista. Deu, amiga, pega o brinco. Passa o brinco ali, pontudo. Né? Então, tipo, porque a criatividade é isso, é você dar novos usos, né, para objetos que já existem. Pode ser, né, um meio criativo. Exatamente. E daí, pronto, resolvemos a solução. Mas outras vezes, tipo, fui passar café, não tinha filtro, e agora? Não passou na meia. Boa. Não passei na meia. Peguei o papel toalha e montei lá um filtro. Um dia, meu zíper não parava fechado. O que eu fiz? Peguei aquela argolinha de chaveiro, passei no buraquinho do zíper e prendi no botão da calça. Pronto, resolveu. Então, sabe, são esses detalhezinhos que no dia a dia, assim, parecem bobeiros, mas que ajudam a gente. Sim. E eu fiquei pensando também, mas não só isso, né? Por exemplo, no meu trabalho, quando eu vou fazer uma aula, então eu fico muito preocupada em tornar minha aula atrativa, né, para os alunos, e os alunos realmente gostarem. Pelo menos o feedback que eu tenho, eu brinco com eles, né, já lancei nota da prova, não precisa mais mentir para a prof, né, mas eles normalmente gostam. Mas por quê? Porque eu fico preocupada em trazer exemplos, né, e isso, você precisa ter criatividade para você pensar em exemplos diferentes daquilo que está no livro. Principalmente a gente que usa uma literatura que vem de fora, né, então são exemplos americanos, europeus, que não fazem parte do nosso contexto. Então a gente tem que ser criativo para pensar em exemplos daqui. Quando eu vou fazer uma questão, também faço questão para prova, tal, né? Para não ser uma questão chata, né? Então, tem que trazer uma contextualização. Ali também eu fico pensando em coisas diferentes para trazer para esses alunos. Ou então aquelas questões que é tipo assim, assinale aqui não é, que é tipo a questão mais fácil de fazer, mas é a mais ridícula para o aluno responder, porque é só você colocar umas frases que estão certas e uma com uma coisa trocada, daí enfim. Exatamente. Me dá 10 tipos de arrepio uma questão dessa. E a própria pesquisa, né? A gente, enquanto pesquisador, a gente tem que ser criativo. Primeiro, para você saber o que você vai pesquisar, né? De que forma, como perguntar. Então, a gente usa muito a criatividade. E isso repercute. Como eu falei, não é uma epifania, uma grande ideia que vai salvar o mundo, né? Quem sabe porque nunca demandaram também de mim, vai que eu conseguisse. Claro. Mas enfim, mas a gente daí torna, com a criatividade, você se torna o melhor profissional, né? Independente da área que você quer. Eu imagino que isso também aconteça em outras áreas. Eu falei aqui enquanto professora e pesquisadora, mas imagino que médicos, jornalistas também, né, usam a criatividade, né, assim, essas pequenas ideias que tornam melhor o resultado, né, do que eles entregam aos seus públicos. Com certeza. Isso sempre me lembra aquela frase lá do ambientes com limitação são lugares com potencial para criação e para inovação, né? Você às vezes se encontra numa situação limitada de ter que tirar o brinco uma sujeira do dente, mas você acaba ali resolvendo aquele problema do momento e foi perfeito, deu certo, né? Então, também não precisa ser aquela epifania do Einstein, né? Pra gente... Vamos salvar a humanidade, né? Pra gente ser criativo, né? Às vezes, um pequeno problema que a gente resolve melhora o seu dia, o dia da pessoa, né? Isso já vai fazer muita diferença. E acho que é por isso que eu não consegui pensar em nada assim, uau, que eu fiz usando minha criatividade. Lembrei dessas bobeirinhas, dessas coisas, e daí fiz esse paralelo com o dia a dia, com a profissão mesmo, né? Sim, que legal. Eu acho muito legal isso, porque são nessas pequenas coisas mesmo que a gente vê, né? Você até contou a história do café, eu fiquei lembrando de um dia que a gente foi na casa de uma amiga minha e o suporte de pôr o filtro do café tava na máquina de lavar louça e ia levar, sei lá, 40 minutos pra sair. E, tipo, todo mundo desesperado por tomar um cafezinho, né? Aí eu falei assim, não, a gente tem que dar um jeito. Vamos dar um jeito. Tem uma garrafa PET aí? Daí a gente cortou, fez aquele funilzinho padrão de garrafa PET e
passamos café, tiramos foto lá daquela gambiarra, artifício técnico que a gente desenvolveu. Mas eu acho demais, assim, essas coisas. Porque eu sou muito de buscar formas de consertar também coisas que eu tenho. Eu tô sempre dando pontinho ali numa coisa que descosturou. Ou tentando ver se, sei lá, se eu fizer colar 2 coisinhas ali, ela não resolve, não arruma um pé de uma mesa que tá meio bambo. Sim. Ou coisa arada assim. E nessas horas que a gente vê, né, os usos diferentes das coisas. Transformar meia em amarrador de cabelo, que é um clássico também, esse né? é um clássico, Olha só, a né, meia, das se você meninas. fosse participar daquele experimento, você ia ser considerada criativa, Se né? for meia calça, eu fiz isso esses dias. Eu tinha uma meia calça lá que eu falei, nesses essa aqui vai lacinhos, aposentar. Sim, ó. E aí eu ia aposentá-la. Daí ela já se tornou vários amarradores de cabelo novos. Isso é até bom, porque daí a gente já faz ali um paralelo com essa questão do ESG, né? Porque eu sempre penso assim, né? A gente, enquanto designer, profissional de marketing, a gente acaba gerando um consumismo, né? E tudo bem, porque a ideia é fazer a economia girar. Eu faço um produto legal, você compra meu produto, você indica para as outras pessoas, mais pessoas compram, eu contrato mais pessoas para fazer o produto e está tudo certo. Só que isso gera, sim, né, um excesso de lixo. Então, a gente tem que pensar formas de minimizar. Muito bem, o que eu vou fazer? Quando o meu produto não servir mais para essa pessoa, o que ela pode fazer? Eu posso dar uma ideia para ela o que ela fazer. Sim. Ou essa embalagem, vem esse berço aqui para proteger o produto e tal. Será que esse berço não poderia, né, o berço da embalagem, não poderia ser utilizado de uma outra maneira? Né? Eu, enquanto designer, profissional de marketing, eu também já podia dar essas ideias para o consumidor e assim minimizar esses impactos negativos que a gente indiretamente acaba causando também na sociedade. Isso é muito legal. Me lembrou uma campanha que teve uma época, tudo bem que é de um produto assim, né, que é de cerveja, que a Skol fez uma época que eles vendiam uma edição limitada das garrafinhas deles de alumínio, né, e você conseguia transformar ou em luminária ou em vaso. Tinha várias. Exatamente. E assim, mas eles já mostravam, olha como fica legal assim. Porque é uma forma de incentivar também, né, as pessoas a criarem a partir dos excessos que ficam nas casas delas, né? Exatamente. Bom. Shirley, antes da gente passar para o nosso próximo e último quadro, eu lembrei de uma pergunta que eu queria ter feito agora há pouco, antes de a gente começar a falar dessa parte mais da criatividade de você, que é sobre as questões éticas, né? Até você comentou um pouquinho sobre isso, né? Que as pessoas têm uma impressão de, tipo, o marketing vai me controlar minha mente, nananã. Mas, assim, igual você disse, existem profissionais e profissionais. Vão ter aqueles que vão utilizar de uma forma para, por exemplo, conhecer as necessidades e propor soluções para essas necessidades. Mas também a gente sabe que pode ser usado também de formas negativas, né? O que você tem para dizer para a gente sobre essas questões, assim, do uso do neuromarketing e questões éticas? Tem até uma área chamada neuroética que faz esse debate, né? Mas assim, como você falou, né? Qualquer profissional, inclusive precisa ser do neuromarketing, o próprio marketing, né? Tanto é que a gente vê aí propagandas enganosas, tal. Então, sim, pode ser usado para uma finalidade que não é legal. Mas assim, a pessoa, o profissional, a empresa, a marca que é séria, ela quer, na verdade, ela não quer te vender só uma vez, né? Ela quer criar um relacionamento com você. Então, por que ela vai te enganar? A ideia não é te enganar para você comprar. A ideia é chamar a tua atenção, a ideia é entender o que você realmente precisa e fazer esse produto, esse serviço indo ao encontro que você realmente precisa, para assim vender e continuar vendendo e as pessoas falarem bem da marca, né? Então, eu sempre falo isso, né? Quando meu filho descobriu que eu trabalhava com marketing, quando ele era um pouquinho maiorzinho, ele ficou horrorizado e falou assim: mãe, você engana as pessoas. Eu falei: não, filho, mãe, não engana ninguém. E como eu falo para os meus alunos, né? Sim, a gente tem que sempre pensar nessas questões éticas quando vai fazer pesquisa, deixar muito claro a finalidade da pesquisa. Mas desde coisas simples, assim, eu vou te gravar, tá? Eu vou te filmar. Não fazer nada escondido, não mentir em relação ao objetivo. Se é anônimo, realmente ser anônimo, se é confidencial, realmente ser confidencial. Então, isso extrapola até a própria neurociência, né? Sim.
qualquer pesquisa, Exatamente, né? Então, é algo que tem que se preocupar. E eu tenho bastante preocupação em relação a isso, né? Sempre de deixar as coisas muito transparentes e muito, muito claras, né? E como eu falei também, e é muito difícil de conseguir realmente manipular como as pessoas têm medo, Sim. né? Mas, por exemplo, de repente, durante um experimento, eu posso descobrir que a pessoa está com alguma doença no cérebro. E daí, o que a gente faz? Fala ou não fala, né? Então, tem umas questões também mais complicadas que precisam ser repensadas, né? Nossa, já pensou? Tá escaneando lá o cérebro para ver um negócio de marketing e descobre. Nossa, que doideira. Não tinha pensado nisso. Eu ia ser presa, porque eu ia falar. Mas deve poder falar que nem psicólogo, assim. Se a pessoa tá, né, correndo algum tipo de risco, alguma coisa, você pode quebrar o sigilo. É algo que ainda é discutido, assim, vai ser discutido, mas acende a luzinha vermelha, né? Sempre pensar e combinar antes, né? Que é o essencial, transparência. Excelente, muito bom. Que legal. Último quadro? Agora a gente vai para o último quadro e é você que fala. O último quadro hoje que nós vamos, Shirley, respire fundo, porque agora você vai para o Se Inspira e Se Vira. Se Inspira e Se Vira é o nosso quadro de se virar nos 30, aqui ao vivo. Não é bem ao vivo, né, gente? É ao vivo só sendo gravado. Mas a gente vai te trazer uns desafios aqui pra gente colocar a nossa criatividade em prática e nossa mesmo, né? Porque a gente vai jogar a bomba pra você, mas a gente vai te ajudar, não se preocupe. Né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Porque eu posso ter lindo. um bloqueio e precisar de um tempo para ser criativo. Exatamente. Aqui a gente vai. Até teve um dos nossos convidados, que foi o Rodrigo, que ele falou assim, que ele falou dos 4 P's da criatividade. E daí ele falou que um deles era pressão, que tipo, quando a gente tá sob pressão era muito ruim, não sei o que, não sei o que. E daí ele falou, tipo, ó, vocês me colocando sob pressão. O P de pressão. P de pressão. Mas é isso, Andréia, jogue você a primeira bomba. Eu? Ai, meu Deus, eu não me lembro. O que eu falei? Andréia. tem que ter a memória e tem que ter os pensamentos futuros. Meu Deus, a memória acho que foi embora. O hipocampo dela, no momento, desligou. O hipocampo... É que aqui, gente, olha, quando a gente tá aqui no estúdio, a gente fica tão zen, assim, que tem tanta coisa que se passa pela nossa cabeça, tem coisas que vêm, coisas que vão. Eu não sei se é o ar-condicionado, eu não sei se é essa vibe musical. Sofá confortável. Esse sofá, assim, sabe? Tem toda uma vibe aqui no estúdio. O Ronaldo rindo da gente lá do outro lado. Sim, o Ronaldo olhando ali pra gente, tipo, kkk. E é isso. Bom, vamos ver. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas então, Shirley, como que você poderia aplicar os estudos de neuromarketing ou neurociência, para atrair um público específico que gostaria de fazer aulas de dança? Muito bem, pegou as 2 coisas que eu gosto. A gente fez bem o nosso... Stalkearam bem, né? Nem precisa stalkear, né? Eu já sigo a Shirley normal, assim, né? Tô sempre vendo ela lá nas apresentações dela de dança, então... Então, usar as ferramentas da neurociência para atrair alunos, por exemplo... Para uma aula de dança. Para uma aula de dança. Bom, primeira coisa, eu pensaria em posts, né? Como é que é? Porque agora todo mundo está na internet, redes sociais. Se você não está lá, você não existe, né? Então, a gente tem que pensar também nisso. Então, de repente, fazer posts. E nesses posts, fazer pesquisa para ver qual que atrai mais a atenção das pessoas. Porque a gente, como eu falei, exposto a 500 milhões de posts por dia, né? Só vai passando. E assim, eu fiz uma pesquisa que eu sei, né? Que eu consegui comprovar que o rosto humano chama mais atenção das pessoas. Então, nesse post, com certeza eu ia colocar um rosto humano. Não ia pôr só o objeto, só o pezinho da bailarina aparecendo. Não, ia pôr o rosto. E de preferência esse rosto virado para aquela informação que eu quero que a pessoa preste atenção. Porque também a gente sabe que a pessoa, ela olha para onde aquele rosto está olhando. Então, sei lá, aulas novas, sei lá, aulas fantásticas de balé. Então, daí a pessoa, ela ia olhar para onde aquele rosto está usando. Então, sei lá, seria isso.
Muito bom. Muito bom. Já deu uma aula de Instagram junto, gente. E eu fiquei pensando, cara, e a gente que tem o olho um pouco mais treinado, assim, para essas coisas, né? É muito engraçado quando você vê que a pessoa montou uma arte, assim, e coloca, tipo, um texto para um lado e a pessoa olhando para o outro. Nossa. Eu tenho uns 3 tipos de arrepio, assim, sabe? E tem gente que nem liga, Esses assim, dias, tipo, tá aí, acho que mês passado, uma faculdade aqui de Curitiba fez um post exatamente assim. Tinha uma moça olhando assim para fora do outdoor e aqui do lado a marca, né? E falando as informações, tal, dos cursos, né? Falei, gente Aí do você céu. foi lá olhar junto com a moça pro Que além. eu tava olhando o passarinho passando ali do lado do outdoor. Muito bom. Mas é que é uma coisa também que a gente, na área de design, né, acaba estudando, que são a composição, né? A parte das formas, né? De como a expressão e de como tudo, né, faz parte da comunicação, né, daquela peça. Então, às vezes pra gente é um pouco óbvio também, mas para as outras pessoas eles ficam, nada a ver. Um dia eu estava explicando para um amigo, né, como que o nosso olhar se direciona, tipo, numa leitura, que a gente sempre vai olhar primeiro aqui para a direita, depois para a esquerda, né? Claro que isso não é uma regra absoluta, mas é a tendência da gente, né, ler primeiro o lado direito e depois o esquerdo. E daí eu expliquei isso pra ele e ele ficou, meu Deus, onde você aprendeu isso? Não, é muito relacionado com o neuromarketing, porque a gente sempre faz esse tipo de experimento, né? E você realmente vê o caminho, onde que a pessoa olha primeiro, né? Muito, muito bacana. E você falou das formas, eu lembrei, tem também um experimento em neuromarketing muito interessante sobre formas. Que as formas arredondadas, né, elas são menos ameaçadoras, as pessoas gostam mais. E as formas retas, com ângulos, né, as pessoas elas ficam um pouco mais... Assim, tudo inconsciente, né, gente? As pessoas não gostam tanto porque elas são mais ameaçadoras, podem machucar, né, porque elas têm pontas. Nossa, tem cada coisa interessante, né, que a gente pode relacionar com isso. Não, na dúvida, gente, assistam os filmes da Pixar, que dá pra ver certinho isso que a Shirley falou, de tipo, formas arredondadas e formas pontudas. E eu só fiquei. Você foi falando, eu lembrei de Up, né? Aquele filme do Up, que o senhor Fredericks, ele é totalmente quadradinho. Ele é bem. E a esposa dele era toda redondinha, verdade, assim, né? Eu tinha pensado nisso. E depois ele fica todo, tipo, o Russell vai ficando. Também é redondinho. O Russell é redondinho. Muito fofo. E engraçado que depois isso reflete nas nossas. Agora que eu lembrei, gente, reflete nas nossas palavras. Então, quando por exemplo, se eu der nome para as formas, né? Então, se eu perguntar para você, eu já fiz isso uma vez, tem duas formas que tem nominhos, assim, Kika e Boba. Qual que é arredondada e qual que é a pontiaguda? Sim, a Boba é a redonda. Exatamente. Então, até isso influencia na fala, no nome das coisas. É muito louco isso. É muito legal. Eu adoro. Em inglês é muito engraçado, né? Tem muita palavra que é meio que uma onomatopeia, assim, né? Igual tossir, que é tipo cough. E o latido do cachorro também, né? Muito bom. Eu adoro palavras que são onomatopeias. Ai, que demais. Ai, gente, mas já estamos chegando ao fim. Ao fim, gente. Meu Deus, até me embolei pra falar. Porque eu gosto muito desse assunto. Esse assunto é maravilhoso. Vai ter que voltar, Shirley. Eu também acho. Voltarei. A gente vai falar só de Gestalt na próxima. Neurociência do design. A gente já chama mais uns designers aí. E tem. Tive algumas aulas sobre... a neurociência aplicada ao design. Meu Deus, ilusões de ótica e outras coisas. O Escher, lembra do Escher? Lembro. Nossa, aquela exposição, você chegou aí? Claro. Imagine, acho né? Que foi uma das melhores, se não a melhor exposição que eu já fui na vida. Foi dele. Nossa. Eu também acho que foi uma das melhores da minha vida, muito incrível. Mas então, Shirley, agora a gente vai encerrar, né, o nosso programa de hoje. E a gente sempre encerra perguntando a relação do tema, né, que a gente trouxe com a criatividade. Então, para você, Shirley, a neurociência e a criatividade, como que elas podem se relacionar? Eu diria que a neurociência e a criatividade, elas andam juntas, de mãozinha dada, né? Porque, como a gente falou, os nossos consumidores, eles são expostos a muita informação. E é cada vez mais informação. Então, e aquilo que se destaca, que é diferente, vai chamar atenção. Então, eu preciso ser criativo para pensar diferente, para fazer produtos diferentes, embalagens diferentes, anúncios diferentes, porque é isso que vai chamar a atenção do meu consumidor, né? E assim, daí eu vou conseguir, então, meu intento, que é
vender o produto, vender meu serviço. Então, a criatividade e a neurociência, né, elas têm que andar de mãozinhas dadas, né, para eu conseguir fazer isso, né, atrair a atenção das pessoas. Excelente! Uma salva de palmas. Muito bom. Mas, gente, esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. Shirley, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, conversar um pouquinho sobre esse tema tão legal. Estava com saudades de você, foi muito bom te ter aqui fazia hoje. Algum tempo que a gente não se via, né? Adorei vir aqui conversar com vocês. Foi assim, bate-papo, tanto é que voou, né? Nossa, foi muito rápido. Quando passa rápido, é porque tava bom. Exatamente. Então, foi um prazer. E quando precisar, só me chamar de novo. Volto aqui conversar com vocês, a maior alegria. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, quem quiser saber mais sobre marketing, neuromarketing, muitas coisas incríveis, pode seguir a Shirley lá em Shirley Miranda Camargo no Instagram. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio também. E a gente tem mais conteúdo sobre criatividade nos nossos canais. Então sigam lá, @InspiradosPodcast. E também fique por dentro dos nossos insights, conteúdos. Compartilhe esse episódio se você curtiu. Deixa estrelinhas aqui no Spotify. E é isso, gente. Música de encerramento, Ronaldo. Tava com saudade de falar isso. Acabou, Ronaldo.